Olá pessoal, bom estar aqui com vocês. Quero trazer para você uma reflexão nessa manhã. Como sempre, a nossa intenção é trazer princípios. Nós temos tantas coisas povoando a internet nos dias de hoje e nós precisamos entender princípios de Deus segundo a sua palavra para que nós possamos ter uma estrada, um caminho seguro para caminhar. Os princípios são para nos proteger e nos direcionar. São como as placas de trânsito, né? Quando você vem dirigindo e chega numa esquina e tem uma placa pare, ela não está ali simplesmente para fazer você parar, ela está ali para proteger você de passar naquela via e colidir com outro carro. Então, como as placas no nosso trânsito são para proteção da nossa vida, assim também os princípios da palavra de Deus o são. Malaquias capítulo 4, versículo 2 Deus fala que aqueles que o temem, né, encontrarão, receberão, conhecerão, né, o sol da justiça que trará debaixo das suas asas a salvação. Aqui fazendo uma alusão, direcionando para Jesus, né? E nós vimos, ele está usando o sol, né, que nós precisamos para o nosso corpo físico. Jesus diversas vezes ele fala: eu sou a água que sacia a vossa sede, eu sou o pão que mata a vossa fome. E é interessante que todas essas, o sol, a água, o pão, né, são elementos que servem para a nossa saúde, para nos manter firmes, nos manter vivos. A palavra de Deus, né, nos indica que assim como o nosso corpo, a nossa carne precisa da água, do pão, né, do sol, para que nós tenhamos vitamina no nosso corpo e tenhamos saúde, assim também nós precisamos comer a palavra de Deus, beber a palavra de Deus, receber a palavra de Deus sobre nós como um sol, o Espírito Santo, a presença de Deus. E nós precisamos todos os dias tomar água, todos os dias comer, todos os dias ter essa luz, esse sol que aquece, que nos traz vitamina na nossa carne, no nosso espírito também. Nós precisamos todos os dias receber essa visitação do Espírito Santo, receber essa presença de Deus através da palavra que é comida, através da água, né, que nos lava, que é a presença de Deus que nos traz esse sol, esse fogo da presença de Deus, através do Espírito Santo. Nós precisamos disso todos os dias da nossa vida, nós precisamos nos mover na direção dessas coisas. Deus quer cuidar de nós e nos direcionar para o nosso destino, para aquilo que nós temos que fazer durante os dias da nossa vida. Se você observar na Bíblia, diversas vezes fala, em Apocalipse fala: ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vivemos dias em que as pessoas falam, né? Elas falam bastante, falam de Deus, falam para Deus, dizem como Deus é, dizem como Deus age. E é importante, eu quero ressaltar contigo nessa manhã, é importante que você ouça o que Deus está falando para você. Se você realmente crê que Deus é seu Pai, então você pode ouvir Ele. Se você realmente crê que Deus tem uma direção para a sua vida, então você precisa ouvir Ele para saber qual é a direção. Eu não acredito que na casa de meu pai nós éramos entre 5 filhos e nunca meu pai chamou o meu irmão para falar para ele como eu deveria me comportar, como eu deveria viver, como eu deveria ser. Meu pai sempre, quando ele queria falar comigo, ele chamava a mim e dizia: eu quero dizer algumas coisas para ti, eu quero te ensinar algumas coisas, eu quero te direcionar em algumas coisas. Então Deus vai usar muitas pessoas na nossa vida para trazer uma palavra de direcionamento, para trazer uma palavra que nos coloque no caminho, mas andar nesse caminho compete a nós. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Deus é um Pai que cuida de nós? Sim, Deus é um Pai que cuida de nós e Ele quer falar como Ele quer cuidar. Não é como nós imaginamos, não é como nós julgamos. Não é possível dizer: olha, eu sei que eu não faço coisas na minha vida que deveria fazer, ou que a Bíblia diz para mim fazer e eu não faço. Olha, isso não é motivo de orgulho e nem de manifestar, isso é motivo de clamar e dizer: Deus, eu gostaria de fazer o que a tua palavra diz.
Entenda que o que Deus diz que é possível fazer, nós podemos fazer, porque Ele está dizendo. Isso é fé, Hebreus 11. Isso é fé, é fazer aquilo que Deus está dizendo, porque Ele está dizendo. Ele está dizendo, filho, vai e caminhe sobre as águas. Então eu posso ir. Se Ele está dizendo para mim ir, eu posso ir. Então Ele diz uma série de instruções, e eu quero poder estar compartilhando com vocês ao longo do tempo cada vez mais sobre esses princípios. Você pode pensar assim, o que importa é as outras coisas. Sim, todas as outras coisas são importantes, todas as outras coisas, tem pessoas falando sobre isso, mas o que Deus tem colocado no meu coração é isso. Você precisa ouvir Deus a respeito das coisas que Ele quer tratar com você, das coisas que Ele aprova, das coisas que Ele reprova. Você não é saudável construir um Deus que só aprova, um Deus que só nos ama. Aí eu poderia dizer para você que você não está ouvindo o Deus da Bíblia, você não está ouvindo o Deus que mandou o seu filho para morrer numa cruz e dizer, aqueles que são meus amigos fazem aquilo que eu vos mando. Não, Deus não manda, Deus é gentil. Não, Deus manda, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é tremendo. Ele é um papai amoroso, Ele me abraça, Ele me ama. Sim, mas Ele também, Ele te chama a atenção, Ele te corrige, Ele te direciona, e Ele não impede você de andar no caminho que você escolhe. Então, a Bíblia fala que nós podemos andar enganados, né? Não devemos nos deixar enganar. E como eu não me engano? Sabendo qual é a estrada, quais são as placas de trânsito, de sinalização na minha vida espiritual. A Bíblia diz, uma delas que eu quero deixar para você nessa manhã é: ouça o que o Espírito Santo está falando. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Isso não é coach, isso não é treinamento, isso não é para aliviar a sua alma, isso não é para trazer para você uma sensação de um Deus xilocaína, um Deus que anestesia você, que lhe traz aí uma sensação de que tudo vai ficar bem, e vai dar tudo certo, não importa o que você faça. Não, isso é uma direção espiritual, uma direção da palavra de Deus dizendo: faça o que você tem que fazer. Não faça o que você quer fazer. Sabemos então que nem sempre nós conseguiremos fazer o que queremos fazer, mas sempre precisaremos fazer o que temos que fazer. Então, em se tratando da fé cristã, em se tratando da tua vida com Deus, o que você tem que fazer está nesses princípios de Deus. Então, que Deus te abençoe, que você possa orar e ter um tempo para ouvir a voz de Deus. Lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus, você vai receber direções e ensino e correção que você precisa para ter uma vida cada vez mais abençoada. O que seria uma vida cada vez mais abençoada? É você poder viver nesse mundo, que Jesus falou que teríamos aflições, mas estar conectado com Deus como um filho, como uma filha, e podendo ir para a direção, para o alvo que é Jesus, que é a salvação. Todos nós estamos vivendo a vida cristã, a fé cristã, ou deveríamos, com esse propósito. A salvação. Vai chegar um momento, então, que as coisas vão ser organizadas por Deus com a volta de Jesus e tudo que culmina lá no fim dos tempos. Então, nós precisamos crer nesse momento, porque as gerações que dependem de nós vão receber o testemunho e o exemplo da nossa vida. Então, se eu mostrar para o meu filho um Deus relapso, ele vai crer nesse Deus relapso. Um Deus fraco, ele vai crer nesse Deus fraco, nesse Deus frágil. E o dia que eu faltar, se Jesus não voltar na minha geração, então eu vou ter deixado frutos que vão permanecer perpetuando um engano, uma mentira. Então, tenhamos mais cuidado com as placas de sinalização, porque de tanto ignorar essas placas, em algum momento nós podemos perder a vida ou dar a entender para as pessoas que estão à nossa volta que elas não são importantes e elas vão, e depois nós temos notícia de que pessoas perderam a vida. Espiritualmente falando, cuide para que você não se perca e cuide para que aquilo que você faz não faça com que outras pessoas se percam. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, e nós voltamos com mais princípios, com mais palavra de Deus no nosso próximo vídeo.